Olá pessoal, chegamos ao último episódio do tema tempestades e eu vou falar sobre os novos desafios, porque as tempestades elas podem novamente acontecer e você se vê necessitado de fortalecer aí a sua fé. Bom, quem já passou por uma tempestade certamente viveu muita tormenta, muita preocupação, muito medo, mas a tempestade ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos ensinar. Então, se você passou por uma tempestade, glória a Deus por isso, né? Mas você precisa se fortalecer frente aos próximos desafios. E falar um pouquinho de mim. Eu tive a chance de crescer em um lar onde eu fui muito encorajada pelos meus pais a ser uma pessoa do bem, a ser uma boa menina, né? Uma boa filha, uma pessoa que se preocupa com os demais, que colabora com a família, né? Mas o meu primeiro ensaio de fé foi no momento em que eu fiquei sozinha, sem os meus pais. Um momento em que eu falei assim, nossa, só depende de mim uma determinada conquista. E essa conquista foi na época do vestibular. Hoje eu sou pedagoga, mas antes eu estava muito insegura do que eu queria ser. Eu só focava no desafio que era fazer uma prova num dia único, depois de anos estudando, né, ser medida por um conteúdo em um período curto de tempo, né? Eu acredito que quem faz o Enem hoje sente esse mesmo peso. Então eu me vi sozinha ali, ainda não conhecendo da palavra, ainda um pouco descrente. Eu me vi sozinha naquele momento. Agora eu não tinha mais o apoio do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha família. Eu ia ser provada naquele desafio, naquele momento. E eu me esforcei muito. Me esforcei porque na época meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar, né, uma faculdade pública. Então eu me esforcei muito. Estudei em pé no metrô, em pé na condução, no ônibus, ia de mochila, de marmita, do pré-vestibular, saía da escola. Então houve muito esforço da minha parte, porque eu acreditava que só dependia de mim aquela promessa, né? Passar por aquele obstáculo. E eu fiz 3 vezes o vestibular, né? No primeiro ano eu não passei, no segundo ano eu estudei muito, mas no momento da prova eu fiquei muito nervosa, né? Eu lembro que eu sabia coisas ali que se eu tivesse mais calma eu teria acertado, então eu não passei no segundo ano também. Mas no terceiro ano não, no terceiro ano foi diferente. Porque eu já tinha uma coisa dentro de mim que falava que eu precisava ter fé, que eu precisava acreditar. E é nessa hora que a gente recorre a Deus, né? E eu recorri a Deus nesse momento. Falei, Deus, poxa vida, o Senhor está vendo o meu esforço, o Senhor está vendo o quanto eu preciso, o Senhor sabe que os meus pais não têm condições. Enfim, mas eu dediquei bastante, eu batalhei e aí eu passei na prova. Acho que esse foi o meu primeiro ensaio de fé, né? De que eu precisava ter fé. E na minha casa, numa daquelas folhinhas de calendário, tinha uma parte da Bíblia que dizia o seguinte, é muito famoso: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu olhava aquilo e eu falava assim, nossa, anos se passaram e a folhinha continuava lá, com essa mesma mensagem, mas eu não tinha noção sobre o que significava aquilo, né? Mas aquilo, de certa forma, tocava no meu coração de que eu precisava entender e aprender o que significava fortalecer de fato a fé. E aí eu fui mais à frente, depois de tantas coisas aconteceram, né, na minha vida, conquistas, perdas, alegrias, enfim, me formei, tanta coisa aconteceu
E eu nunca tinha despertado para esse versículo, né? Para essa passagem da Bíblia, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 ao 13, que Paulo escreveu, né? Porque foi Paulo que escreveu no momento que ele estava preso. Ele escreveu essa carta às pessoas de uma cidade chamada Filipos, uma cidade da Macedônia. E ele fez essa carta de encorajamento para os cristãos daquela época. E ele basicamente dizia para as pessoas não abandonarem o barco da vida, né? A vida de Cristo, na vida de ser fortalecido por Deus. Então ele estava ali encorajando aquelas pessoas, aqueles cristãos a não desistirem, a terem contentamento, né? Mesmo diante das adversidades, perseverarem, né? Buscar a palavra, se fortalecerem na palavra. E ele diz o seguinte: já aprendi a ficar contente a respeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre com fome ou alimentado, com as mãos cheias e com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que estiver, posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Então, depois de tanto tempo namorando essa parte da Bíblia, sem entender, eu vi o contexto dessa palavra, né? Eu li a palavra um pouco mais completa e eu pude perceber, e hoje eu posso afirmar, que quem nos fortalece é Deus mesmo. É Ele que nos socorre no momento de angústia, no momento em que falta alguma coisa nas nossas vidas. É Ele que nos assegura. E Ele nos ensina nos convida e nos ensina a andar de acordo com a sua palavra, né, com os seus mandamentos. Então, se você obedecer, se você procurar por Ele, se você meditar na palavra dEle, se você mergulhar ali, você não vai abandonar o barco nos momentos de adversidade. Pelo contrário, você pode até encontrar contentamento, assim como Paulo encontrou nesses momentos, e perseverar, crescer, amadurecer. Então, que vocês possam, né, entender um pouquinho dessa experiência, que a gente possa compartilhar aí com outras pessoas sobre a importância de procurar a Deus, de encontrar Ele ali, uma segurança, né, de ser fortalecido realmente no seu amor, no amor que Ele tem por nós. E como Ele é generoso, e como Ele não deixa faltar, e como Ele pode nos ensinar cada dia mais a sermos pessoas melhores, esposas melhores, pais melhores, amigos melhores. É isso. Não abandone o barco não, confia, acredita, os desafios vão continuar, mas Deus está contigo. É preciso crer.